herpes zoster é uma infecção causada por um vírus, o vírus da varicela zoster. É o mesmo vírus que causa, em geral na criança, o quadro da catapora, conhecida como varicela. É o mesmo vírus. Quando você tem a varicela na infância, esse vírus permanece no organismo, em alguns gânglios neurais, e ele pode reativar depois, quando você tem uma idade mais avançada, em geral, após os 60 anos, onde a sua incidência cresce bastante. É uma doença considerada bastante frequente. Cerca de 1/3 da população estima-se que vão desenvolver a infecção pelo vírus da varicela zoster, o herpes zoster, durante a sua vida. Quer dizer, é uma incidência bastante elevada, embora, como já nos referimos, seja uma mais importante a partir dos 60 anos. Muito bem. Esse vírus, ele se aloja em alguns gânglios neurais e ainda por condições que desconhecemos, ou mesmo associado a um grau de diminuição das defesas do corpo, chamada de imunodepressão, ele pode reativar. Como é o quadro clínico do herpes zoster? Em geral, a pessoa sente um formigamento, um quadro de uma parestesia, cerca de 2 a 4 dias antes do início das lesões. Então sente que aquela área está mais dormente, uma sensação meio estranha num determinado local. A partir daí começam a aparecer as lesões. Geralmente são manchas vermelhas, chamadas máculas, que evoluem rapidamente para vesículas, que ocupam um dermátomo, isto é, uma parte do corpo. A área mais frequente que se desenvolve o herpes zoster é na chamada região intercostal, próximo aqui dessa região, ou mesmo próximo do globo ocular, que é o chamado herpes facial. Essas duas regiões são muito frequentes, embora possa aparecer em qualquer área do corpo. O vírus reativa, então, começam a aparecer essas vesículas. Inicialmente, essas vesículas são bastante dolorosas, que aí nós chamamos da neuralgia herpética. Essas vesículas, elas coalescem, elas se juntam, formando muitas vezes até algumas bolhas. Então, fica realmente delimitada uma região. E com o passar dos dias, em geral em torno de uma semana, elas evoluem para um estágio chamado de crostas, que são uma área mais cicatricial, onde essas lesões vão desaparecendo progressivamente. Em geral, esse quadro ele dura em torno de 2 até 4 semanas. Depois fica uma leve cicatriz no local, geralmente uma área mais acastanhada, consequência então dessas lesões. O grande problema do herpes zoster é que esse processo muitas vezes é acompanhada de uma dor intensa, que é uma dor neuropática chamada neuralgia pós-herpética. A neuralgia pós-herpética ela pode evoluir por semanas e por vezes até meses após a cicatrização das lesões. Isso se deve, e hoje já se conhece, provavelmente por alguma agressão do nervo, por um processo inflamatório que ocorre. Hoje se sabe que algumas substâncias, como fator de necrose tumoral e outras chamadas citocinas inflamatórias, levam a essa inflamação do nervo e causa essa dor por semanas e até meses. Como fazemos o diagnóstico do herpes zoster? É uma doença que o diagnóstico é fundamentalmente clínico. Como ele é uma reativação da varicela, do vírus de uma doença que você já teve lá na infância, porque é um vírus reativado, o que acontece é que, em geral, você já tem anticorpos que você, medindo a sorologia, elas vão estar elevadas. Mas isso não faz o diagnóstico. O que faz o diagnóstico é realmente o quadro clínico, as lesões que são bastante características e, em geral, acompanhada de dor e, por vezes, uma dor intensa.
Após o diagnóstico, em geral, a gente trata essas lesões. O tratamento ele é feito, em geral, com antivirais. Existem o aciclovir, o valaciclovir, o fanciclovir, enfim, são medicamentos que são utilizados para o tratamento. Em geral, se recomenda o tratamento até na fase bem inicial do herpes zoster, porque alguns estudos mostram que quando você trata logo no início as lesões, diminui a chance da chamada neuralgia pós-herpética. Alguns pacientes que não tenham nenhuma contraindicação, às vezes é associado a outras medicações, muitas vezes corticoide, ou por vezes você precisa tratá-lo com medicações analgésicas, até analgésicos mais poderosos, porque a dor é bastante intensa e incomoda muito o paciente. Dificulta suas atividades, dificulta o paciente para o trabalho e muitas vezes essa dor crônica leva até quadros de depressão. Então é uma doença que pode ter uma evolução mais grave, não no sentido da sua disseminação, mas muitas vezes pela dor. A infecção, ela também pode, em algumas situações muito específicas, principalmente em pacientes imunodeprimidos, que tenham câncer ou infecção pelo HIV e outras infecções que podem levar a uma diminuição da imunidade, muitas vezes essas lesões podem disseminar. E aí acometer outros órgãos, levando a quadros de meningites, envolvimento do fígado, mas são situações raras, mais específicas daqueles pacientes imunodeprimidos. De forma geral, é uma doença que evolui autolimitada, atinge em geral uma parte do corpo e a maior complicação é realmente a dor, chamada dor neuropática. Bom, a transmissão do vírus, ela ocorre em contato com a lesão ou mesmo antes do aparecimento até da lesão da vesícula, o indivíduo pode eventualmente transmiti-lo por via respiratória. Agora, muita atenção, o indivíduo que tem o herpes zoster, ele não transmite o herpes zoster. Como é o mesmo vírus da varicela, da catapora, naquele indivíduo susceptível, ele vai transmitir a varicela e não o herpes zoster. O herpes zoster é uma doença de reativação. Então, obviamente, alguém que tem a lesão precisa ter cuidado, contato com grávidas ou crianças, muitas vezes pessoas que são susceptíveis e podem desenvolver uma doença relacionada à varicela, à catapora. E como a gente pode prevenir a doença? Quais são as formas de prevenção da doença? A prevenção do herpes zoster, hoje, já desde 2014, nós temos uma vacina que dá uma proteção em torno de 50% a 70%, além de ter alguma ação contra a neuralgia pós-herpética e mesmo as doenças mais graves, as doenças disseminadas. Então, é uma vacina bastante interessante e que está indicada nessa população.